Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Vamos estudar hoje o Livro dos Médiuns. Vamos estudar o médium, algumas preocupações, alguns cuidados, algumas dificuldades que possam ocorrer na prática mediúnica. Vamos ver isso no Livro dos Médiuns, logo após a nossa vinheta. Então, aqui está o Livro dos Médiuns, né, para aqueles que não conhecem. É a tradução de José Herculano Pires. Eu considero a melhor tradução da codificação espírita pela editora Laque. Allan Kardec nos apresenta no Livro dos Médiuns, no capítulo 22, da mediunidade dos animais, uma mensagem de Erasto que eu trouxe aqui um pequeno destaque, trazendo a explicação do que é ser um médium. Erasto pergunta: o que é um médium? E ele mesmo responde: é o ser, indivíduo que serve de intermediário aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer espécie que seja. Erasto. Erasto foi um discípulo de Paulo de Tarso. Prosseguindo, já agora no Livro dos Médiuns, no item 20, na segunda parte, no capítulo 17, diz Allan Kardec, é uma resposta, dada pelos espíritos superiores na questão número 3. Esse dom de Deus, a mediunidade, não é concedido ao médium para o seu prazer e menos ainda para servir às suas ambições, mas para servir ao seu progresso e para dar a conhecer a verdade aos homens. Aqui tem duplo objetivo. Esse dom da mediunidade, dado por Deus a alguns de nós, ele é concedido não para o nosso prazer e para servir às nossas ambições, mas para que a gente possa ter a consciência e o entendimento da vida espiritual. Isso serve ao seu progresso, porque ele entende perfeitamente a existência do mundo espiritual, como ele é. Vêm as orientações, os conselhos dados muitas das vezes pelo seu guia e protetor espiritual, os espíritos simpáticos a ele, dando orientações, aconselhamentos. E ele pode transmitir esses conselhos, essas orientações, a todos nós, fazendo com que nós venhamos a conhecer a verdade, ou seja, nós venhamos a conhecer o mundo espiritual como ele é. Aí está uma importante orientação dada a todos nós sobre o objetivo da mediunidade. Ele não é concedido ao médium para o seu prazer e menos ainda para servir às suas ambições, mas para servir ao seu progresso e para dar a conhecer a verdade aos homens. Livro dos Médiuns, item 220, segunda parte, capítulo 17. Allan Kardec nos traz na Revista Espírita de março de 1864, uma tentação, a seguinte explicação. Mas há um perigo bem de outro modo grande, isso aqui falando sobre os médiuns, os perigos que os médiuns podem ocorrer com eles, melhor dizendo. Ele diz, mas há um perigo bem de outro modo grande, porque todos a eles estão expostos, que é o orgulho, e nisso perde tão grande número. Muitos médiuns iniciantes, pelo seu orgulho, podem escorregar e falir na sua missão, na sua prática mediúnica. Kardec continua, é contra esse escolho, ou seja, essa dificuldade, que as mais belas faculdades muito frequentemente vêm se quebrar. Isso acontece muito com os médiuns iniciantes, porque em vez de eles usarem a mediunidade para o seu progresso e para ajudar os homens a conhecer a verdade, eles caem nas malhas dos espíritos pseudo-sábios que, influenciando o seu orgulho, fazem com que eles caiam e escorreguem na sua missão. Kardec ainda diz, o desinteresse material
é sem proveito se não for acompanhado do desinteresse moral mais completo. Então tem que haver um desinteresse material e também um desinteresse moral, ou seja, praticar a caridade na sua essência. Humildade, devotamento, desinteresse e abnegação são as qualidades do médium amado pelos bons espíritos. Vejam aí, meus amigos, os bons espíritos, eles se afinizam com os médiuns que têm humildade, que é o sentimento que mais agrada a Deus, segundo os espíritos superiores. Devotamento, desinteresse e abnegação são as qualidades do médium amado pelos bons espíritos. Se o médium utiliza a sua mediunidade com orgulho, ele não tem esse amor. Não é? Não tem. Allan Kardec nos traz essa orientação, está na Revista Espírita de março de 1864, Uma Tentação. Agora, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 329, ele nos diz o seguinte. Kardec, agora no Livro dos Médiuns, nos traz uma advertência muito importante. Está no capítulo 29, no item 329, ele nos diz o seguinte: não se deve confiar levianamente em todos os intérpretes dos espíritos. O concurso de qualquer médium obsedado ou fascinado lhe seria mais prejudicial do que útil. Essa é uma advertência que nós temos que levar bastante em consideração, porque muitos médiuns, muitas das vezes, estão sob a influência de espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos trazendo sistemas contrários à verdade. Portanto, são médiuns que estão obsediados ou fascinados. E se nós seguirmos essas orientações, o prejuízo será nosso e não teremos nenhuma utilidade nas suas orientações, nas suas instruções, nos seus sistemas. Porque iremos na contramão do progresso. A contramão do progresso. É uma advertência muito clara, trazida por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 329. E aqui, mais uma vez, Allan Kardec, no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, ele nos diz o seguinte: São João nos põe em guarda contra eles, ou seja, contra esses intérpretes falsos, obsediados e fascinados pelos espíritos inferiores. Quando adverte, entre aspas, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos espíritos pseudo-sábios trazem sistemas que estão contrários à verdade, contrários aos ensinos do nosso Mestre Jesus. E Allan Kardec nos diz ainda, o Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. Esse livro, o Livro dos Médiuns, meus irmãos, é fundamental seu estudo para quem possui mediunidade. Porque todos esses cuidados devem ser tomados para que não venhamos a cair nas malhas desses espíritos pseudo-sábios, espíritos maldosos que trazem orientações equivocadas a todos nós. Por isso é muito importante para todos os médiuns o estudo do Livro dos Médiuns, para não cair nas malhas desses espíritos e se tornar um médium obsediado e fascinado por essas orientações. Allan Kardec agora no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no item 159 do capítulo 14, os médiuns, nos diz o seguinte: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém,
Essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Prossegue ainda Kardec. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatográfos, ou seja, escrita direta, escreventes ou psicógrafos. Allan Kardec. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, no item 159 do capítulo 14, Os Médiuns. Meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação nos nossos estudos. Obrigado pelo seu carinho. Clique no sininho, inscreva-se no canal para que nós possamos estudar juntos esta doutrina que nos ensina a verdade e que nós venhamos a tomar todos os cuidados para não cairmos nas malhas de médiuns obsediados ou fascinados e venhamos a perder a utilidade de estudar a doutrina espírita que nos traz a plena verdade. A todos, muita paz.